Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. A reflexão de hoje tem como título O Pastor, Sua Origem e Sua Missão. O Pastor, Sua Origem e Sua Missão. A palavra pastor, poimen, no grego, deriva-se do verbo poimaino, alimentar ou apacentar um rebanho. Pela manhã, o pastor se dirigia ao aprisco e de lá conduzia as suas ovelhas aos campos de pastagens e às fontes de água, passando com ele todo o dia e às vezes à noite. Aplicado a seres humanos, o verbo poimaino significa guiar ou governar. No Novo Testamento, Cristo se apresenta como o bom pastor, porquanto entra no aprisco pela porta, chama as ovelhas pelos seus nomes e até dá a sua vida por elas. João, capítulo 10, versículos 1 a 18. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11, lemos: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Portanto, o ministério cristão implica uma convocação divina, uma chamada divina, particularmente o ministério pastoral. Uma vez que não há mais apóstolos e profetas em suas funções iniciais, os pastores e os evangelistas passaram a exercer esses ministérios. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 14, está escrito: Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi concedido pela profecia com a imposição de mãos do presbitério. Alguns têm adotado uma interpretação sacramentalista para a imposição de mãos. Todavia, Timóteo já demonstrava dons ministeriais antes de ser ordenado. Assim, a imposição de mãos foi um sinal público de aprovação e solidariedade com o seu ministério. Ou seja, a ordenação é um sinal exterior de uma chamada, o que confirma uma chamada interior. A ordenação é um sinal exterior que confirma uma chamada interior. Voltando ao capítulo 4 de Efésios, os versículos 12 a 14, Paulo continua. Efésios capítulo 4, versículos 12 e 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Já disse alguém: cristãos imaturos são susceptíveis a novidades grotescas e modismos transitórios criados por charlatões profissionais. Assim, o verdadeiro pastor instrui as suas ovelhas e defende-as, ao contrário do mercenário, que foge deixando-as à mercê de lobos devoradores. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 12 e 13. Em sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 1 e 2, a primeira parte, Pedro escreve. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 1 e 2, a primeira parte. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós,
cuidando dele, não por constrangimento, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Como representantes de Cristo, os presbíteros deveriam assumir as características do bom pastor, cuidando bem do seu rebanho, cuidando bem do rebanho de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Assim, foi a definição do ministério que originou o título pastor. Foi a definição do ministério, o trabalho do ministro, que deu origem ao título pastor. Sendo o ministério pastoral uma instituição divina, deve ser honrado não somente pelo seu titular, pelo próprio pastor, mas por toda a igreja. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, capítulo 9, versículos 16 e 17, e Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Que Deus continue abençoando todos os pastores nessa difícil, porém gloriosa missão de alimentar e dirigir e alimentar espiritualmente as suas ovelhas. Que Deus continue abençoando ricamente todos os seus pastores, volto a dizer, nessa difícil, porém gloriosa missão de guiar e alimentar espiritualmente as suas ovelhas. Amém.